Muito bem, nós temos mais uma entrevista no dia, nesta segunda-feira. Nós vamos falar agora com a Isis Lourenço, que é especialista em PNL, que é Programação Neurolinguística, e também Inteligência Emocional aqui no Jornal da Mix. A PNL, muita gente conhece, os que ouvem e que assistem aqui o Jornal da Mix. Inteligência Emocional, todo mundo sabe o que é, nem todo mundo tem, às vezes... eu acho que pode ser temporária também, né? Às vezes falta inteligência emocional. Nós vamos perguntar isso e muito mais. Aliás, eu quero aprender, imagino que você que está acompanhando em casa também queira aprender. E nós estamos aqui com uma das melhores. Isis Lourenço, bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Jornal da Mix. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela confiança no meu trabalho e vamos conversar, vamos trazer todo esse conhecimento para o pessoal aqui, que vai ser bem legal o nosso bate-papo. Isis, fala um pouquinho de você. Bom, eu estou como Isis Lourenço, eu sou a diferença na vida das pessoas e eu sou especialista hoje, né? Eu sou especialista em PNL, Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional, sou hipnóloga também. Ah, é? Faço hipnose com o pessoal, eu atendo individualmente, como na terapia com hipnose, faço mentorias individuais também. Tudo com a base da PNL. Tenho pós-graduação em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul. E a minha formação acadêmica é Educação Física aqui de Prudente, na Unesp de Prudente. E na minha vida, nem sempre foi assim, de saber o que eu queria, o que realmente era o caminho a seguir, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Conta, porque eu quero saber como é que você entrou nessa. Como eu entrei nessa, exatamente. Bom, eu fiz educação física e nessa época da minha vida, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu tinha total clareza, sabia o caminho onde eu ia. Fiz educação física e fui trabalhar no banco. Por aí você já percebe, né? Que eu sabia exatamente o que eu queria da minha vida. Eu era uma pessoa totalmente perdida, papel no vento, sabe? Sim. Onde o vento levasse, eu estava indo, eu não sabia o que eu queria. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, era a música, a minha referência. E eu trabalhei no banco por 4 anos. Meus pais são bancários aposentados e eu pensei, bom, como eu não sei o que eu quero, deu certo para eles, vai dar certo para mim. Trabalhei por 4 anos e chegou um momento da minha vida, eu tinha um padrão de comportamento também do quê? De que todo mundo era culpado, de que todo mundo, né, era um monstro, só que eu, coitadinha de mim, tô aqui fazendo meu papel, mas era o chefe, era o namorado, era o pai, sempre a culpa era do outro e eu tô aqui fazendo o meu melhor. E chegou um momento da minha vida que o banco começou a ser o mal na minha vida. Porque, afinal de contas, né? O banco que é o mal. Eu tô aqui fazendo o meu papel. E eu tive a oportunidade de empreender. Eu dizia aí, eu não sei de onde tirar a ideia de que o empreendedorismo é um mar de rosas, né? E eu tive a oportunidade de empreender, só que eu não tive inteligência emocional para lidar com essa situação. Por quê? Porque chegou nesse momento da minha vida, eu achei que fosse a virada da minha vida, fosse mudar completamente, fosse ficar rica, rápido. E fui lá e pedi demissão do banco. Você foi fazer o quê? Eu fui empreender no ramo de alimentação. Alimentação. E aí, eu pedi demissão do banco. Eu tinha acabado de tirar férias, chegar de férias, acabado de receber, era final de ano, já tinha recebido todos os benefícios, enfim. Saí do banco sem nenhum real no bolso. E fui empreender. Sem base emocional, sem base financeira. O que aconteceu? Tragédia, né? Quebrei em quase 100 mil reais. 100 mil? Recém-casada. O Marcelo. com o maridão que tá aqui. Que tá aqui nos bastidores. Recém-casada, com o meu divórcio praticamente assinado. Eu brinco que eu casei já com o papel do divórcio do lado. Uma situação dessa aí, de 100 mil reais, né? Cara, a gente foi pro fundo do poço. Destrói, mesmo. né? E 80% dos divórcios acontecem por falta de dinheiro. Ah, com certeza. Por dificuldade financeira. Não é nem falta de dinheiro, é dificuldade financeira. Ou quando tá reformando a casa. Que entra a dificuldade financeira. E aí, recém-casada, meu casamento indo pro ralo,
O meu relacionamento com meus pais já não era o mesmo, eu estava me afastando deles porque eu tinha vergonha de falar para os meus pais a insanidade que eu tinha cometido. Relacionamento com amigos já não era o mesmo porque eu estava me afastando. E eu tive a oportunidade, nesse momento, onde eu estava no fundo do poço mesmo, todas as áreas da minha vida acabadas, eu tive a oportunidade de participar de uma imersão de 3 dias em PNL, Programação Neurolinguística. Eu nem sabia o que era isso. Na verdade, foi meu marido que me levou para esse caminho. Eu não queria ir, porque eu achava que era gasto, isso daí, que a gente estava sem dinheiro. Como que ia gastar com isso? Eu falava para ele, você tá maluco, a gente não tem dinheiro para nada, vai gastar com um treinamento? Não tem nem sentido nenhum na minha cabeça. E ele virou e falou assim, confia e vai. E foi a melhor frase que eu ouvi na minha vida. E eu me permiti ir. Fomos para Campinas, fizemos um treinamento de 3 dias em PNL. E foi nesse momento que eu falo que eu nem me reencontrei, porque eu nem sabia onde eu estava. Foi onde eu verdadeiramente me encontrei como ser humano. Onde eu entendi o meu papel nesse mundo. E eu nunca mais parei. Foi depois desse treinamento que eu fiz 5 formações em PNL, 3 formações em hipnose, fiz formação em coach, fiz minha pós-graduação, trouxe para a Prudente toda essa gama de treinamentos. Foi onde eu comecei a fazer palestras, dar treinamentos, comecei a atender empresas, atender 1 a 1. A gente investiu em uma formação de treinador, no maior instituto de treinadores do Brasil, lá em São Paulo. Só essa formação de treinador foi mais de R$20 mil. E foi onde eu trouxe tudo isso para cá, para Prudente e para nossa região, e comecei a transformar a vida das pessoas. Então, por que eu gosto de começar contando a minha história? Primeiro, para as pessoas entenderem, né, quem eu sou, como eu cheguei até aqui. E depois, para falar para as pessoas que quando a gente quer uma mudança na nossa vida, primeiro, essa mudança ela precisa ser aqui dentro da nossa mente. Tem que ser uma mudança de dentro para fora. Todas as vezes que a gente faz uma mudança de fora para dentro, ela tem prazo de validade. Quantas pessoas começam uma dieta e param? Quantas pessoas começam uma academia e param? Por quê? Porque está mexendo com situações de fora para dentro. Então, precisa mudar aqui dentro a forma de pensar sobre as coisas para conseguir ter consistência e resultado de sucesso naquilo que deseja. E foi isso que aconteceu comigo. Porque às vezes ela está fazendo como você fazia antes, né? Tá indo, deixando a vida levar e aí resultado não tem nenhum mesmo. Né? Totalmente inconsciente, porque, na verdade, quando a gente não tem o autoconhecimento, quando a gente não busca nos olhar para dentro, a gente vive a vida no automático. E a vida no automático nada mais é do que viver no inconsciente. E tem quanto tempo dessa transformação que aconteceu na sua vida, Isis? Tem mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que eu estou nessa caminhada. E os R$100 mil? Recuperei, assim, depois que a gente fez a primeira formação, a gente reergueu a nossa empresa, a gente vendeu essa empresa, e aí a gente começou com a empresa de treinamentos, e a gente já recuperou e já tá tudo certo. Já tá tudo certo. Já faz muito tempo. Eu imagino, pela conversa, pelo andar da carruagem, a gente teria uma conversa aqui de 2 horas, 3 horas, com certeza. Que você é boa de conversa, assim. A gente não tem todo esse tempo. Então, eu quero combinar com você da gente conversar um pouquinho agora de formas iniciais na PNL e também inteligência emocional, mas convidar você para vir outras vezes aqui no programa para a gente estar falando sobre isso. Com o maior prazer. Afinal de contas, o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a base de tudo na nossa vida. É a gente, primeiro, é você ter consciência das suas emoções e como usar suas emoções a seu favor. As pessoas acham que quando ela adquire inteligência emocional, ou quando ela começa a ter esse conhecimento, ela nunca mais vai sentir raiva, nunca mais vai ficar triste, nunca mais vai ficar brava, nunca mais vai ficar com medo. E, na verdade, isso não é verdade. Isso é um grande mito. Por quê? Porque as emoções, elas estão aí para serem vividas e sentidas. O que é ter inteligência emocional? É como você vai reagir independente da situação que te aconteça. Você reagir da melhor maneira possível. O que é reagir da melhor maneira possível? É você pegar essa situação, pegar suas emoções e usar a seu favor. Então, por exemplo,
e tá consciente. Então, aconteceu algo. Sentir raiva. Você tá Eu consciente. ia falar Cara, sobre isso. essa situação me deixou com raiva. Você tá consciente, eu tô com raiva. Porque você vai sentir, ela tá aí, você vai sentir. E o que eu vou fazer com isso? É possível usar a raiva, então, a seu favor? Com certeza absoluta. A raiva, eu ia dizer, é uma ótima emoção. Na verdade, todas as emoções são boas, tá? Não existe emoção negativa. A raiva é uma emoção... Mas a tristeza também? Opa! A tristeza é uma emoção, eu disse, que faz a gente ser obrigado a parar para fazer uma avaliação da nossa vida. Para isso que serve a tristeza. Para a gente olhar para a nossa vida e perceber, será que é essa vida que eu quero ter? Será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu desejo, que eu mereço para a minha vida? É essa a função da tristeza. A culpa, que é subproduto da tristeza, né? É você olhar para as coisas que você está fazendo, os comportamentos que você está tendo, e pensar, será que eu estou seguindo os meus valores? Será que eu estou fazendo aquilo que faz sentido para mim? Ou será que eu estou me fazendo coisas que é tudo contra aquilo que eu acredito? Eu já entendi. A culpa é algo importante, né? Muito, muito bom, assim, porque se você sente culpa de alguma coisa, é que você já fez uma avaliação sobre as suas atitudes, né? Sim. Eu imagino que E aí, como lidar com a culpa? Você precisa Aham. se perdoar. Você Ah, precisa olhar para isso com um olhar de aprendizado. O que eu aprendo com essa situação? E aí se perdoar. É assim que lida com a culpa. Ah, Is, mas dá para fazer isso sozinho? Dá. Se você tiver bastante conhecimento, você consegue. Só que é muito mais difícil quando a gente não tem recursos. Então, por esse motivo, é importante ter pessoas treinamento, pessoas ajudando. treinamentos, fazer terapia, enfim, tudo mais. Porque eu sou super a favor de fazer terapia, independente de qual seja, fazer para olhar para o seu passado e você ressignificar o seu passado. Porque isso vai fazer você vai impactar o seu presente e vai fazer você construir um futuro muito mais possibilitador. Isis, me fala o seguinte, quais são os sinais de uma pessoa que ela não tem inteligência emocional? Ela é uma pessoa explosiva, que grita e sai do controle. Ela deixa as outras pessoas comandarem a sua vida emocional. Ou seja, qualquer coisinha que eu faço pro outro, o outro já vira... Sabe aquela pessoa que faz uma tempestade no copo d'água? Ah, sei. Essa pessoa é uma pessoa que está sem controle emocional. Aquela pessoa que leva tudo para o lado pessoal, você fala e tudo é para ela. Mas essas coisas não são ocasionais, né? Porque, eventualmente, alguém até com controle emocional pode fazer uma tempestade num copo d'água. Com certeza. Só que é diferente, você consegue saber. Você consegue sim. diferenciar. Uma pessoa... Que recentemente, trazer aqui para... você deve ter visto na internet uma briga de trânsito em que o cara subiu em cima do Sim, capô vi. do outro carro. Aham. Nessa situação, vamos lá, faltou inteligência emocional total, né? Totalmente. Para os dois. Para os dois. Você viu o vídeo, né? Vi. O que acontece, Eudes, dentro da programação neurolinguística, eu ensino isso. A gente fala o seguinte, que todos nós temos recursos que a gente precisa e a gente faz o melhor que a gente tem com os recursos que a gente tem no momento presente. O que isso significa? O que é recurso? O recurso da tranquilidade, por exemplo, o recurso da calma. Você já sentiu calma várias vezes na sua vida? Sim. Você já se sentiu tranquilo várias vezes na sua vida? Não Normalmente sou um cara calmo. Então. Mas às vezes Então, e aí o que acontece? quero matar alguém, às vezes. Pois é, mas por que acontece isso? Porque esse recurso, ele existe ali dentro daqueles dois senhores. Aham. Tá, ele existia ali dentro, só que ele estava indisponível. E aí eles deixaram a emoção da raiva, do sei lá o que eles sentiram ali, dominar a vida deles. Dominar aquela ação deles. E isso é falta de habilidade emocional. Uma pessoa com inteligência emocional não significa que não ficaria pé da vida com uma situação que aconteceu ali. Só que não deixaria o copo transbordar. Porque o que é aquilo ali? O que é o olhar de quem sabe de PNL? Qual que é o olhar naquela situação? Aquilo ali não é o problema. Aquilo ali é a última gota do copo.
que transbordou. Sim. É um monte de demanda que a pessoa, os dois, já vem carregando, que chegou ali, é onde transbordou. Então, não é ali o problema. Já está vindo há muito tempo, entendeu? Então, e quando a gente conhece das nossas emoções, não interessa se bateu no meu carro, se bateu a moto, se tirou a moto. Eu sei gerenciar isso. Eu consigo gerenciar isso da melhor maneira possível. Bom, vamos voltar a falar então de PNL um pouquinho, né? Eu preciso remir o tempo aqui. Na programação neurolinguística, é algo que você... É um treinamento que você vai fazer com a pessoa, é isso? Existe treinamentos. Na verdade, todo o meu trabalho, todos os treinamentos que eu faço aqui em Prudente, a base é a programação neurolinguística junto com a neurociência, que está muito conectado, né? Uma coisa com a outra. A base é a programação neurolinguística. Então, os treinamentos que eu faço, todos têm programação neurolinguística. As mentorias que eu faço, todas têm ferramentas da PNL de ressignificação, de traumas, às vezes a pessoa tem compulsão por comida, eu tiro compulsão da comida através de ferramentas da programação neurolinguística. Então, tudo que eu faço tem PNL, tudo. Medos, fobias... Fobia, eu curo fobia em 10 minutos. Sério? Qualquer fobia, Qualquer uma? fobia, qualquer. Através da PNL. Conheço uma mulher que tem medo de perereca. Assim, fobia. comum. E uma outra com medo de gatos. Né? Assim, não é um medo, é uma fobia, é um pavor. É além do medo. É muito mais do que o medo. O medo, ele é o início. A fobia, ele é muito mais do que isso. Exacerbado, né? Exato. E as pessoas vivem isso uma vida inteira com esse medo. Em 10 minutos eu tiro o medo da pessoa. Sério? Para sempre. E não é um negócio que, eu vou parar. Não, é para sempre. A pessoa consegue conviver normalmente. Não vai ser o melhor, por exemplo, uma perereca. Eu não tenho fobia, mas não é o melhor animal para ficar do lado, sim, assim. Sim. O fóbico, ele sai correndo, desmaia, faz um monte de coisa. Sim. A hora que tira a fobia, a pessoa, ela vai olhar o bicho... E ela vai agir com a naturalidade. Vai né? falar, tudo bem. Tudo bem, não quero você, não fica quero longe. Você. Exatamente, mas não vai sair correndo e desmaiar, não é nada disso, entendeu? Olha, Isis Lourenço, especialista em PNL e inteligência emocional. A gente vai voltar a conversar mais vezes aqui no Jornal da Mix. O assunto ficou só na introdução, mas a gente tem pouco tempo, viu, Isis? Eu quero fazer uma pergunta aqui forte. Eu sempre faço uma pergunta forte no final. Mas eu tenho certeza que você vai responder com tranquilidade. Mas eu queria, antes de tudo, deixar assim, os seus contatos para quem está assistindo aqui, vendo o nosso vídeo, ou quem está acompanhando pelo rádio. Como é que faz para encontrar você e fazer os treinamentos, enfim, os cursos, saber um pouco mais, né, aprofundar? Tem o Instagram do Instituto e o meu. Pode falar aqui? Pode falar. É o @Instituto Mais Foco. Tá no Instagram. E o @Isis Lourenco PNL. Tá. É importante eu dizer isso. Coloquem Isis Lourenco, porque se você colocar só Isis, não vai aparecer. Porque o Isis é o negócio lá do Hamas, não sei o que. É? Eu não sabia. Verdade? Não aparece no Instagram e ainda aparece a mensagem. Tem certeza que você quer saber sobre isso? É perigoso ser bloqueado. Então, coloque Isis Lourenco PNL, que é o primeiro que já vai aparecer eu lá. E aí podem me seguir. Instituto Mais Foco. Isso, @Instituto Mais Foco. Também. E tem o WhatsApp, que é o número 18 9 tô anotando aqui, 8132 0385. 0385. Para quem está assistindo aí pela tela, a gente vai colocar também o número 18 98132 0385. Vai falar com Marcelo. Isso. Isis, a minha última pergunta para você é o seguinte: eu não acredito em hipnose. Até uma pessoa que não acredita em hipnose pode ficar hipnotizada? Com certeza. Você não precisa acreditar, não. É mesmo? Sabe o que a gente pode fazer? É isso que eu queria saber. Proponho para você aqui ao vivo, qualquer momento que eu voltar... Ficar hipnotizado. Eu hipnotizo você. É mesmo?
Jesus, será que eu vou topar isso aqui? Você vai hipnotizar o Ricardo. Também. Hipnotizo também. Faço tudo. Sabe por quê? Dá pra falar rapidamente? Tá, pode falar. Você já é hipnotizado sem saber. É mesmo? O que é hipnose? Vou explicar rapidamente. Tá. A hipnose é um estado alterado de consciência. O tempo todo você altera o seu estado de consciência. Como? Você assistindo um filme, você é hipnotizado. Porque você entra naquela história, você altera o seu estado de consciência. Você entra em transe, em hipnose. Você tá lendo um livro. Mas então a hipnose não tira você da realidade. Não, isso você é mito. continua. É mito. Totalmente. Tá. Totalmente. Porque aquilo que a gente, quando fala sobre hipnose, a gente, pelo menos eu, A lembro maioria. daquela pessoa que está fora da realidade completamente. Não é isso. Não, você vai... É como se você Então tivesse... você vai vir aqui falar sobre isso, então. Vou, sobre também hipnose, venho. né? Né, Falo. Marcelo? Olha, conversei aqui com Isis Lourenço, que é especialista em PNL e também inteligência emocional, palestrante. Foi um ótimo papo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. E olha, a gente vai voltar a falar com ela e também trazer mais vídeos para vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isis, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo carinho, por me chamar, por me convidar. E quero voltar. Com o maior sim. prazer, voltarei. Tá aí. Em breve a gente volta com mais uma entrevista aqui no Jornal da Mix.